nos acompanhando. E eu gosto muito de trazer, né, de falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, mas trazer de uma forma que fique fácil, né, nosso entendimento. E o tema de hoje traz muito disso, né, até quando a gente vai ficar alimentando aí os nossos vícios. Então, antes de mais nada, é importante que a gente entenda o que é vício, né? Então, vício nada mais é do que uma dependência física ou psíquica que faz alguém, ou nós, né, no caso nós, buscarmos o consumo excessivo aqui de algo, de uma substância, ou que gere dependência. E para a doutrina espírita, o que é vício, né? Para a doutrina espírita, nada mais é do que considerar essas nossas más tendências, que resultam muitas vezes de experiências infelizes que nós vivenciamos, seja na atual existência, ou seja em vivências passadas. Sendo possível, assim, que essas más tendências muitas vezes possam ser transformadas, e é isso que a gente vai buscar hoje na palestra, né? Então, quando nós nos questionamos o porquê que alguém tem um hábito, um vício, né, em relação ao álcool, às drogas, o próprio sexo, a alimentação, a compras, ao cigarro, hoje em dia tem cigarro eletrônico, né, narguilé, tantas outras substâncias, passando, a gente passa a entender melhor, à luz do espiritismo, certas situações. Segundo o neurocientista Stephen Klein, que eu gosto muito de trazer ele como exemplo para esse tema, ele diz que quando a gente vereda aqui para a obtenção de certos prazeres, e aí ele diz prazeres de forma geral, né? Esses prazeres muitas vezes grosseiros, a nossa área do cérebro que é estimulada é exatamente a mesma, né? De quando a gente se utiliza de determinada substância. E muitas vezes essa larga produção aqui de serotonina e de dopamina, né? Que são essas substâncias que o nosso corpo produz no momento do prazer, nos dá essa sensação aqui temporária de prazer. Por que temporária? Porque a gente tem uma má notícia aqui para passar, né? Ao mesmo tempo que eu tenho esse estímulo e existe sim uma sensação de prazer, né? Não adianta a gente dizer que não há quando a gente utiliza de determinada substância. É importante que a gente saiba disso e afirme isso, que realmente quem fica viciado por determinada substância porque sente prazer em consumir, né? É importante que a gente entenda também que, ao mesmo tempo, após o consumo de determinada substância, os hormônios aqui contrarregulares também são liberados. Então, nosso organismo tenta combater aquele prazer momentâneo. E é daí que surgem determinadas sensações de mal-estar logo após, né, o consumo de determinadas substâncias, gerando uma certa indisposição. Então, quando a gente fala aqui do consumo, né, de álcool, na sequência vem a ressaca. Quando a gente fala aqui do consumo excessivo, muitas vezes, de comida, o que gera na sequência, né? A indigestão, a sonolência. Quem abusa muitas vezes do sexo sem amor, né? O que gera na sequência? A melancolia, o desinteresse. Quando a gente fala de uso de drogas, né, que causam dependência, o que vai gerar na sequência? A dependência e a infelicidade, muitas vezes psíquica, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem o prazer momentâneo, aquela felicidade, né? E aquele prazer em o consumir, na sequência ela gera uma infelicidade também momentânea, né? E quais são as consequências, muitas vezes, disso? Aquele que se alimenta de vícios materiais vai destruindo, pouco a pouco, né, ao longo do tempo, o nosso corpo físico, né? Então, a gente vai consumindo, através dessas substâncias, o nosso corpo material. Lembrando que esse corpo físico, ele é nos dado por Deus, né? A cada um uma condição necessária para estar aqui nessa existência, aquele corpo físico que muitas vezes para a gente pode parecer imperfeito, mas ele é perfeito para aquela condição que eu preciso viver nessa encarnação atual. Então, quando a gente fala que o salário do pecado, e aí, gente, entendendo o pecado aqui como não cumprimento das leis divinas, né? Porque o Espiritismo não acredita em pecado, mas o não cumprimento das leis divinas, né? No caso aqui do nosso corpo físico, a gente está usando, né, essas drogas, a gente está, de alguma forma, desbravando aqui as leis de conservação pelo vício. O salário do pecado é a morte, né? Então, por que a gente está trazendo isso aqui? Porque lá no Livro dos Espíritos, quando a gente vê na questão 702, que a gente fala da lei de conservação, o que a lei de conservação nos traz? Exatamente que o nosso instinto de conservação é uma lei natural, é uma lei divina. O que isso significa? Que é dado para todo ser vivo, né, esse corpo aqui que tem que ser mantido, né, que a gente precisa conservar, manter o bom estado. E esse corpo físico, ele deve ser cuidado, e é uma lei divina isso,
né? Então, quando a gente passa a não cuidar do nosso corpo físico, nós estamos infringindo uma lei divina. E é por isso que muitas vezes, né, a gente permanece nesse consumo indiscriminado de drogas, sejam elas lícitas, né, como no caso aqui do álcool e do tabaco, ou sejam as drogas ilícitas, a maconha, a cocaína, o crack e tantas outras drogas sintéticas que a gente já nem consegue mais dizer o nome de tantas opções que existem aí no mercado. E muitas vezes a gente consome essas drogas de forma inconsciente e prematuramente a gente acaba antecipando a nossa morte, né? Quando a gente fala de antecipar a morte, a gente está falando de suicídio involuntário, né? E muitas vezes a gente fala, mas espera aí, é só com drogas lícitas e ilícitas? Quando a gente fala aqui do uso, abuso, excesso de alimentação, a gente está falando de suicídio involuntário, né? O maior exemplo deles foi André Luiz. Lá no livro Nosso Lar, quando a gente vê, né, o André Luiz descrevendo que ele era obsediado por irmãos que chamavam ele, né, de viciado, que diziam que ele era suicida e que ele se assustou com toda aquela informação, é justamente porque ao longo da vida dele, né, ele consumia álcool, ele fumava, ele usava de determinadas drogas ilícitas, então esse excesso de alimentos também, de alguma forma, o prejudicava, e tinha todo um descontrole emocional, né? Então, muitas vezes a gente consome determinadas substâncias e acredita que aquilo, né, não está nos prejudicando, mas ao longo do tempo a gente está praticando suicídio involuntário. Então, são caracterizados, né, o suicídio voluntário, ele é caracterizado justamente pelo nosso estilo de vida. Muitas vezes a gente tem um estilo de vida desregrado e ocasiona aí a redução das nossas forças físicas e nossas forças vitais. Cada espírito, né, tem aqui dentro da sua bagagem aqui espiritual uma certa quantidade de fluido vital. E a partir do momento que a gente começa a não cuidar desse corpo físico, esse fluido vital vai se desgastando, ou seja, eu vou reduzindo, né, o meu fluido vital e muitas vezes antecipo aqui o meu desencarne. E não necessariamente são pessoas que caem no vício, né, nesse vício das drogas que a gente está trazendo, que são essas drogas ilícitas. E a gente perde totalmente aqui o controle da situação sem perceber. E a gente acredita muitas vezes que a gente está no controle da situação e a gente está se iludindo. Então é por isso que a gente vai refletir sobre esse tema hoje, né? Mas por que que tudo isso acontece, né? Por que que a gente pode estar aqui se perguntando, e por que que a gente permanece, né, nos alimentando de certos vícios? Porque a gente permanece, né? E não adianta dizer aqui que a gente não tem vícios. E aí eu vou explicar isso aqui muito para vocês, o porquê, né? Porque tem pessoas que falam, imagina, eu não consumo álcool, eu não uso drogas, então eu não sou viciado. Vamos entender melhor, né? Por que que o consumo desses bens materiais, ou seja, muitas vezes o consumo excessivo de comprar, né, que é um vício, e dá o prazer, né, de forma momentânea ali, por que que muitas vezes a gente permanece nesse vício? Porque é uma forma rápida, né, de sentir essa felicidade, é um jeito fácil de ficar feliz. Porém, não é um prazer duradouro, né? Depois que a gente faz aquela compra absurda, a mulherada que está aí nos ouvindo pode se identificar bastante com isso, a gente vai lá, compra aquele monte de sapato e daqui a pouco a gente volta para casa e fala, meu Deus, por que que eu fiz isso? Não precisava de tudo isso, né? Então, a consciência pesa. Então, quando a gente fala aqui de prazer, por que que a gente não vai para o prazer espiritual e não para o prazer material? Por que que a gente não exerce a caridade? Faz uma oração, busca a meditação para se tranquilizar, para ter uma estabilidade emocional, faz pensamentos positivos. Porque fazer essas ações para o bem demanda mais dedicação, demanda tempo. Apesar do esforço não ser maior, né? Demanda tempo, demanda dedicação. Então, é mais fácil muitas vezes ir para os prazeres materiais, que são imediatos, né? Isso significa que a gente pode escolher. Todos nós temos livre-arbítrio para pensar no que a gente vai fazer, né, com o nosso envoltório aqui material, que foi concedido por Deus, mas muitas vezes a gente acaba se deixando levar. Agora, por que que algumas pessoas têm a tendência maior também ao vício e outras naturalmente não têm esse hábito, né, de determinados vícios, conseguem evitá-los de forma mais fácil? Eu mesma sempre detestei nessa encarnação o cheiro do cigarro, né? Por que que isso acontece com algumas pessoas e outras não? Tem mais tendência, né, a ter acesso
ou ter vontade de experimentar determinada substância, está no nosso inconsciente, né? Está lá no livro da Gênesis de Kardec, quando os espíritos nos afirmam que o espírito traz consigo os instintos naturais, suas imperfeições, a sua propensão muitas vezes a determinado vício. É uma bagagem que nós temos espiritual. A cada existência que nós temos de vida, nos oferece, né, oportunidade, Deus nos oferece a oportunidade e o meio da gente se redimir de determinadas situações. Então, quando eu estou aqui encarnado, eu tenho a possibilidade de reparar e progredir, né? Então, aquele que muitas vezes não tem essas tendências, já venceu essas tendências em outras encarnações, e outros estão aqui justamente para trabalhar essa questão. Jesus já dizia, né? Deixa vir a minhas criancinhas, está lá no capítulo 8 lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando Jesus quis dizer isso, ele não estava falando somente das crianças que estão hoje num corpo infantil, né? Estavam falando sobre espíritos em evolução, espíritos muitas vezes imperfeitos, né? Aqueles que ainda gravitam aqui nos círculos inferiores, muitas vezes, dos vícios, que ainda estão em progresso, somos todos nós, né? No mundo de provas e expiações. E quando a gente pertencer a um mundo superior, a razão e a vontade já vai estar tão inerente àquele espírito que a gente não vai passar mais por isso, não vai ter mais essa questão dos vícios materiais e morais. E é por isso que a gente precisa afirmar, né? Como é que a gente vence os vícios materiais? É através da razão. Somente através da razão é que a gente vai vencer esses vícios de toda a ordem. Por quê? Porque a partir do momento que eu racionalizar, eu vou perceber aquela condição e vou trabalhar para que eu mude aquela condição. Quando nós estudamos no livro Ação e Reação, André Luiz fala muito a respeito disso, né? André Luiz diz o seguinte, que é a falta do conhecimento e das consequências que muitas vezes os vícios podem gerar no nosso corpo físico e aos espíritos, é que a gente é levado ao vício. Né? Vícios aqui de toda a ordem. Mas é somente a razão que vai ajudar a gente a superar os vícios? Não, né? Ao mesmo tempo, também os espíritos nos esclarecem lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, quando Kardec, né, questiona os espíritos, os homens podem vencer suas más tendências pelos nossos esforços? E aí os espíritos respondem sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Ou seja, se eu quiser vencer um vício, me falta vontade. Então, quando eu tiver uma vontade verdadeira, eu consigo vencer o vício. Então, quão poucos dentro de vós fazem esforços? E aí, nessa passagem, já traz aqui uma possibilidade de reflexão, né? Por que nós permanecemos, gente, nos vícios atuais? Falta esforço. E daí a gente entende muitas vezes porque tantas famílias querem muitas vezes auxiliar aquele que está em situação de vício, né? Vício das drogas, principalmente, que é um dos vícios mais difíceis, né, da gente superar, e não tem êxito. Por que essas famílias não conseguem? Porque existe a necessidade que aquele espírito tome a consciência de que ele precisa de ajuda. Por mais que a família se dedique, não estou dizendo aqui, né, que a família não precisa se dedicar, pelo contrário, sim, ela precisa o tempo todo estar tentando incentivar essa pessoa a sair do vício, mas se não houver a vontade, a consciência, o uso da razão para entender que chegou numa condição que aquele espírito precisa de ajuda, se não houver esforço individual daquele espírito, dificilmente a família sozinha vai conseguir ajudar, né? Mas aí como é que a família deve agir, gente, nesse momento? Vou dar aqui alguns exemplos, né? Claro que quem vivencia essa situação sabe, né, a dificuldade que é ter uma pessoa com vício de drogas, vício do álcool, por exemplo, mas nessas situações é muito complicado a vivência com a família e com os amigos, muito complicado. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender o porquê que aquele espírito está naquela condição. É difícil entender, porque nem todos passaram por algo semelhante, né? Ou muitas vezes já estão num estágio que já venceram vícios em encarnações passadas. Então é muito difícil entender a situação daquele espírito naquele momento, né? Porque a família percebe o quanto a pessoa está se prejudicando, mas a pessoa muitas vezes não percebeu, não tomou consciência. E por que porque a família não sabe agir? Vou dar algumas orientações, né, extremamente necessárias naquele momento. A família primeiro precisa tratar a pessoa, né, o adicto aqui, sem censurar.
Por quê? Porque muitas vezes a família começa a censurar, começa a criticar, infelizmente, a família passa a tratar aquela pessoa como uma criatura muitas vezes marginalizada, e não tem a consciência, essa pessoa não tem ali a consciência dos seus atos. Ela está agindo sem perceber que ela está se prejudicando. E aí, muitas vezes, quando a gente critica, quando a gente censura, ao invés de auxiliar, a gente acaba afastando, né? Aquela pessoa do tratamento, de alguma forma aceitar essa ajuda. Outra coisa importantíssima, orar pela pessoa, né? A gente é espírita, a gente sabe da importância da prece, da oração, e muitas vezes a gente não usa esse instrumento que é maravilhoso, essa ferramenta, né? Ter paciência e um diálogo amoroso, gente. Não adianta querer vir, né, com toda a raiva, com todo o ódio, com toda essa sensação que a gente muitas vezes vem para essa pessoa para poder interagir. Incentivar ele ou ela, né, que precisa de ajuda. A gente não vai conseguir solucionar o problema da dependência sozinho. E aí, o centro espírita, né? As casas de auxílio para determinados assuntos, determinados temas de vícios específicos, são fundamentais para auxiliar a família. Fazer um tratamento de passe à distância, porque muitas vezes a relação com esse adicto é impossível. A gente não consegue viver ali ao lado dele. Muitas vezes esse convívio é impossível. Então, nessas situações em que a gente tem que se manter afastado, que a gente passe à distância, mentalize, faça prece e oração. Lembrando sempre, né, gente, que a obsessão está presente, né, para quem consome determinadas substâncias. Vale lembrar que muitas vezes essa situação da obsessão, do vampirismo, né, esse espírito está sofrendo influência o tempo todo de espíritos que se aproximam, né, vendo essa condição, né, de quando a gente está ali numa condição de baixa fluidez, né, quando a gente reduz aqui a nossa vibração, a gente dá a oportunidade de espíritos, muitas vezes obsessores, vampiros, né, se aproximarem e tentar extrair o nosso fluido vital, né, esse fluido que é expelido muitas vezes pelo consumo, né, de drogas. Essas substâncias são expelidas pelo nosso corpo físico, e esses espíritos se aproximam justamente para aproveitar, né, dessa condição fluídica. Então, a pessoa tem que entender que muitas vezes essa perda de controle, essa violência não é do próprio espírito que está ali. Muitas vezes ele está sendo influenciado, e aí ele reage, né? Ele perde totalmente o controle da razão. Então, a família precisa entender isso. Não dá para a gente levar tudo para o lado pessoal e acreditar que muitas vezes é aquele espírito que está fazendo de propósito, né? Então, famílias, não alimentem a culpa. Não pensem que é pessoal, porque não é. E aí é de extrema importância a participação de grupos, de pessoas que estão passando pela mesma situação ou que já passaram por situação semelhante. Por quê? Porque as pessoas conseguem se apoiar, conseguem entender, né, se ajudar. Muitas casas espíritas também têm grupos, né, nesse sentido de apoio, de trabalho. Então é importante que a gente consiga entender tudo isso. E mais importante do que isso, a gente falou muito aqui da questão dos vícios materiais, né? Mas não existe só vício material, né, gente? Existem outros tipos de vício, e aí eu vou trazer alguns outros vícios que também geram dependência na nossa vida, que a gente também precisa trabalhar. Então, se você agora, que está ouvindo aqui a gente nesse momento, olhou para tudo isso que a gente falou e falou, mas esse não é o meu caso. Eu não tenho nenhum tipo de problema nesse sentido de vício material, né? Mas existe muitas vezes um vício que é velado, um vício que a gente não percebe, mas que está entre nós, e por isso a gente tem mais dificuldade de identificação e mais dificuldade de buscar pela mudança. São os nossos vícios morais. O que é o vício moral, gente? É uma imperfeição grave, disposição natural de praticar o mal e cometer ações contrárias à nossa moral. O que isso significa? Uma tendência, uma conduta que muitas vezes pode parecer superficial, prejudicial ou censurável. Pode ser muito extrema, né? Que a gente não consegue deixar passar despercebido, mas tem outras coisas que estão muitas vezes ali inseridas na nossa ação, na forma como a gente se conduz com o outro, com a sociedade, e pode passar despercebido, porque às vezes essa conduta moral para o mal pode ser velada, né? E muitas vezes não é tão clara, né? Exemplos que a gente pode trazer aqui: o orgulho, a inveja, o ódio, a culpa.
quantos outros, né, que a gente pode citar? É quando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são tão exacerbados que a gente não pode garantir o nosso controle aqui. Essa falta de controle, muitas vezes, das energias negativas que a gente dispara para o universo, né? Porque toda vez que a gente pensa de forma negativa, a gente está disparando esse fluido para o universo, a gente vai gerando aqui uma autointoxicação fluídica. Ou seja, o meu pensamento negativo, se mantido por certo tempo, ou seja, dá para a gente mudar a tempo, né? Ele se materializa, a partir do momento que ele se materializa, inclusive ele pode gerar doenças, né? Doenças da nossa psique, conhecida aí como doenças psicossomáticas. E existem várias, né? Que a gente pode citar aqui a psoríase, vitiligo, quantas outras, né? Muitas outras doenças também neurológicas, distúrbios de ansiedade, de depressão, todas elas com a sua origem inicial aqui nos nossos vícios, nos nossos vícios não materiais, morais. Então, eu tenho certeza aqui que ninguém vai passar ileso por esses vícios morais. Se você passou pelos materiais, a partir de agora, gente, não tem como fugir. Você pode ainda não ter percebido isso. Você pode, em um determinado momento, não ter olhado para dentro, né? Se autoconhecer e perceber que você tem um vício moral. Eu tenho vários vícios morais para serem trabalhados. Afinal de contas, nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o orgulho e o egoísmo se prevalecem. Então, todos nós aqui temos uma dessas tendências, infelizmente, precisamos trabalhar. Então, a primeira coisa para a gente trabalhar os nossos vícios morais é aceitar a nossa realidade atual, que é o mais difícil. Mas a partir do momento que a gente aceita, a gente consegue trabalhar de forma diferenciada, né? Então, se você ainda não identificou o seu, agora fica, né, mais interessante a nossa palestra de hoje, justamente para a gente conseguir de alguma forma, facilitar essa identificação. Então, vamos nos aprofundar em alguns deles, e eu não vou abrir todos, tá, gente? Mas eu vou falar de dois aqui exclusivamente, que é o orgulho e o egoísmo, e vocês vão perceber que o orgulho e o egoísmo pode se desdobrar aqui em certas outras, né, condições e outras vicissitudes que a gente precisa trabalhar, né? Mas existem outras, existe vaidade, né, existe a cobiça, existem outras situações, mas prevalece, né, no nosso planeta o orgulho e o egoísmo, então vamos falar sobre eles. O orgulho, que é o pai de todos os vícios, né? E aí a gente fala de todos os vícios porque existem desdobramentos. O grande desafio a ser vencido no nosso desenvolvimento aqui da humanidade, ou seja, representa aqui, né, a consciência do nosso, exata aqui do nosso valor pessoal, da nossa grandeza íntima, muitas vezes diante da grandeza do universo, então a gente acredita que por orgulho nós somos melhores do que tudo que está à nossa volta, né? E aí a humildade é que se não se subestima, não se diminui, que é o contrário, né, do orgulho. Quando a gente fala que uma pessoa é extremamente humilde, é justamente porque ela não tem orgulho, né? E aí quando a gente fala de humildade, é difícil a gente dizer aqui no nosso planeta que existem pessoas humildes, porque a gente não chegou nesse grau ainda, né, de humildade verdadeira do conceito, né, que é a humildade. Então, a pessoa que é humilde, ela não se diminui. Porém, ela tem a exata noção do seu lugar e do seu papel no universo. Ela opta simplesmente pela vida. Vamos pensar aqui em alguém que tenha essa humildade, né, que a gente possa conhecer aqui mais próximo da gente, que teve esse exemplo de humildade, né, o que deu esse exemplo de humildade é Jesus. E uma pessoa que passou próximo de nós também, que a gente pode citar, não vou dizer que 100% humilde, porque teve também em sua trajetória algumas situações, né, e que foi testado, Chico Xavier, né, está mais próximo aqui de um exemplo mais próximo de nós, porque Jesus ainda está muito distante, a gente ainda precisa trabalhar muito para estar próximo de Jesus, né, na sua humildade. Então, Chico, né, apesar da ampla visão que ele tinha do universo, das leis divinas, buscava através dos seus exercícios, né, dos seus trabalhos, essa simplicidade e essa responsabilidade social, ele também foi tentado algumas vezes, né? A gente tem ali a história tanto do livro, né, e do filme que fala sobre Chico, algumas situações que ele foi testado, né, pela sua vaidade. Então, quando a gente olha aqui o Chico, a gente vou trazer um exemplo aqui claro disso, né? O quanto ele era humilde, a gente ainda não chegou nesse estágio. William Sanches traz uma história, um exemplo, né, que ele vivenciou ali próximo do Chico,
que eu gostaria de compartilhar. Ele relata que o Chico, uma certa vez, né, foi visto indo para a feira para comprar frutas, né, que ele gostava, né, e tinha o hábito de fazer essa visita à feira. Ele escolhia sempre ali uma fruta boa e uma fruta ruim. E alguém percebendo, né, essa condição, olhou e falou, mas Chico, por que você faz isso? Por que você não pega as frutas boas, né, e deixa as ruins? E percebam, gente, a resposta dele foi muito, muito clara de humildade, né? Ele dizia o seguinte, que ele sempre pensava nas outras pessoas que iam precisar muitas vezes daquele alimento. Então, para que não pegasse somente as frutas boas e deixasse as ruins, porque ele sabia que alguém ia precisar, ele fazia essa distinção. Isso é exemplo de humildade, né? Então, nós estamos falando aqui que a gente não está ainda no patamar do Chico, né? A gente ainda tem muita coisa para evoluir para chegar até ele, mas se a gente pudesse aqui iniciar pelo exercício da caridade ao próximo, que era exatamente isso que ele fazia, a gente vai conseguir realmente se sobressair dos nossos vícios morais. A gente não quer aqui, né, que a gente faça uma grande mudança, né, nessa encarnação, mas muitas vezes com pequenas situações que a gente consegue trazer aqui do nosso dia a dia, quando a gente para de humilhar, por exemplo, o outro em situações ou com palavras grosseiras, a gente consegue trazer aqui o exemplo de caridade, né? Quando a gente faz a caridade sem expor o outro, tirando uma selfie para mostrar que a gente está exercitando a caridade, já é um bom começo, né? E para a gente que já se identificou ou ainda não se identificou, vamos falar de egoísmo, né? Egoísmo nada mais é do que a centralização do eu. Eu me coloco como uma persona importante, ponho uma máscara e acredito que eu sou o centro do universo. A busca, muitas vezes, pela satisfação pessoal em detrimento do outro. Ou ainda a gente desconsidera, né, o outro numa situação, muitas vezes, clara de que a gente poderia compartilhar e a gente deixa a pessoa de lado. Isso é egoísmo. E onde é que a gente faz isso normalmente? Vou dar alguns exemplos, né? Quando a gente busca, por exemplo, o melhor lugar numa festa, ou no teatro, ou no cinema, né? Eu vou lá e vou buscar o meu melhor lugar, independente de quem vai estar atrás de mim, eu estou tapando a visão do outro e eu não quero nem saber, porque eu quero estar no melhor lugar. Eu uso um chapéu, eu uso um boné e eu acabo tapando a visão do outro. Isso é um exemplo de egoísmo. Ou quando a gente tentar vantagem, né? Tirar vantagem ali, a gente chega no lugar, chega atrasado, e eu acho que eu posso passar na frente do outro. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Logo mais eu já vou estar atrasada para o próximo. Então, deixa eu passar na frente, né? E eu esqueço que o outro também pode ter um compromisso na sequência. Então, quando a gente se sente superior ao outro, seja porque eu tenho um conhecimento, ou tive uma oportunidade de fazer um curso, né, e ter um conhecimento maior do que o outro, eu estou sendo egoísta. Quando eu acredito que alguém é mais fraco do que eu porque não teve esse conhecimento, eu estou sendo egoísta. Ou quando eu tenho uma condição financeira melhor do que o outro e tiro vantagem disso, eu também estou sendo egoísta. Porque acredito que por ter uma condição financeira melhor, eu sou melhor do que ele. Me ponho nesse patamar. Então, eu estou sendo egoísta, né? Infelizmente, muitas vezes a gente é egoísta e não percebe. Nos colocamos muitas vezes não nos colocamos muitas vezes no lugar do outro e a gente age pensando só em si mesmo, só pensando no meu grupo de familiares, no meu grupo de amigos. Ah, porque minha família em primeiro lugar, né? Isso é ser egoísta. Jesus já nos dizia, né? Sedes severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros, e ainda, né? Isso ainda é uma prática da caridade. Mas será que nós estamos fazendo isso sendo indulgentes para com o outro? Porque a gente ainda tem o costume de falar mal, né? De olhar o comportamento do outro e julgar, fazer julgamento. E aí eu vou dar um exemplo bem recente, né? De como que a gente é egoísta, como é que a gente julga o outro. Tá bem aqui nesse estágio de vícios morais. Eu vou perguntar aqui para vocês, quem não falou mal aqui da postura do Tite ao abandonar o campo e deixar os seus jogadores? Quem não criticou a atuação dos seus jogadores do Brasil, né, da seleção agora, no último jogo? Será que no momento que eu estou criticando, né, que eu estou olhando para o outro e esquecendo que muitas vezes eu poderia ter feito a mesma coisa? Poderia ter sido eu saindo do jogo, né? Quando a gente faz essa reflexão sozinhos e a gente não expõe, a gente está buscando trabalhar os nossos vícios morais, mas quando a gente começa a apontar o dedo e julgar, né?
quando a gente não vai até os jogadores para poder consolar, né, como muitos dos outros jogadores do time adversário fizeram, né, para consolar e se colocaram em situação de empatia com o outro, entendendo aquele momento de dificuldade, nós estamos aqui alimentando os nossos vícios morais. E para a gente concluir, né, a gente podia aqui falar de vários tipos de vícios morais e a gente ia se identificar com alguns deles, não só com orgulho e com egoísmo, mas muitos deles, né? Mas tá bom para hoje, né, gente? Vamos, vamos ficar por aqui, porque senão a gente vai começar a se sentir aqui um pouco culpado, né? E muitas vezes o sentimento de culpa é necessário, mas a gente não pode alimentar esse sentimento de culpa. A gente tem que identificar aquilo em nós e saber que a gente tem condições, através do esforço e da vontade, de trabalhar isso. O Espiritismo diz, né, que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços, por existências sucessivas, não só por uma. Então não adianta a gente querer trabalhar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, todo numa única encarnação. Não vai dar, não, a gente não vai dar conta. Mas se a gente for se despojando pouco a pouco dessas nossas imperfeições, a gente vai ter sucesso. E quando a gente percebe aos pouquinhos no dia a dia que hoje eu fiz diferente, hoje eu tive uma percepção diferente, é tão gostoso, é tão gratificante, né? Quando a gente fica mais preocupado com a evolução moral e deixa a evolução material de lado, muitas vezes a gente consegue se espiritualizar mais rápido. A gente passa a pensar mais no outro e menos em mim. A gente começa a perceber que eu posso beneficiar também o outro. Então, que a gente lembre que a caridade é a fonte de todas as virtudes. E aí, gente, não é só caridade material, é a caridade do dia a dia. É a caridade de olhar para o outro de uma forma diferente. Para a gente não ficar na defensiva, mas para a gente pensar no coletivo e não só no nosso individual, no nosso interesse pessoal. Que a gente faça o bem pelo bem, sem esperar retorno, sem esperar melhores ações do outro, sem esperar gratidão do outro, a gente espera a gratidão do outro. E quando isso não acontece, a gente julga, a gente critica. Que a gente possa sacrificar os nossos interesses pessoais pelo que é justo. O que é justo? Né? Esse sentimento de justiça é muito relativo, mas que a gente passe a analisar e refletir sobre isso. Somos todos iguais perante a Deus. E como orientação aqui para a gente finalizar, no livro dos Espíritos, né, quando os Espíritos nos falam sobre perfeição moral, eles dizem o seguinte, que a verdadeira virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem culta intenção, ou seja, não adianta querer ocultar, gente, e achar porque eu estou fazendo pela minha família e pelos meus amigos que eu posso desfazer do outro. Então, vamos aproveitar esse momento para refletir. Obrigada.